Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Prof. Fábio está aqui para nós realizarmos juntos as nossas atividades dessa semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Fábio está aqui para nós realizarmos as nossas atividades dessa semana. Hoje a Prof. irá contar uma história que se chama Um Outono de Brincadeira. Essa história é muito legal. Vamos chamar a história então? Uma história eu vou contar, vocês aí vão escutar. Olê, 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 olá, olê, 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 olá. Então, era uma vez uma menina chamada Marta. Marta não sabia o que estava acontecendo com as folhinhas da árvore. Elas estavam todas caindo ao chão, uma atrás da outra. Todas estavam caindo. Marta adorava essa árvore, então ela decidiu ajudar. Ela resolveu pegar um pouquinho de cola e começou a colar todas as folhinhas de volta na árvore. Mas não adiantava. Todas as folhinhas, uma a uma, continuavam a cair. Então, Marta pensou novamente como poderia auxiliar a árvore. Teve mais uma ideia. Resolveu pegar então adesivos e começou a colar as folhinhas novamente na árvore querida que ela tanto gostava. Mas não adiantava, as folhinhas continuavam a cair uma atrás da outra. Então, Marta teve mais uma ideia: pegar laços de fitas para colocar nas folhinhas e prender na árvore. Então, lá foi Marta novamente, colocando as folhinhas com os lacinhos na sua árvore. Mas, novamente, não adiantou e as folhinhas continuavam a cair uma atrás da outra. Foi então que Marta teve uma ideia. Pensou: vocês querem ficar no chão, folhinhas? Então, vamos ficar no chão. Vamos brincar, vamos correr, pular no chão, folhinhas. Então, Marta começou a pular, a correr nas folhinhas, no belo chão amarelo. Então, foi aí que Marta fez um lindo chapéu com as folhinhas amarelas do outono. E essa foi a história Um Outono de Brincadeira. Beijos, tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês gostaram da história de hoje, Um Outono de Brincadeira, com a Marta e a árvore? Então agora nós iremos fazer as nossas atividades dessa semana. Como a nossa história de hoje foi bem curtinha, a Prof. Fábio escolheu 3 atividades para nós realizarmos hoje, fora a nossa história, combinado? Então, a nossa história falava sobre o quê? Sobre as folhas amarelas que estavam caindo todas no chão, porque era outono. O outono começa no mês de março, que é o mês em que nós estamos, o mês em que as folhas ficam amarelas e caem no chão. Então agora nós iremos fazer a nossa primeira atividade. Para a nossa primeira atividade, nós vamos estar utilizando um pedaço de papelão. Esse papelão pode ser caixa de sapato, papelão que vocês tiverem em casa. Vocês irão recortar ele usando a tesoura sem ponta
e irão deixar ele no tamanho, no formato de uma folha de sulfite. Se ele ficar um pouco menor, não tem problema. Vocês podem pedir auxílio para quem estiver em casa com vocês. Depois de separar o papelão, vocês vão lá fora, na grama, na casa de vocês, e vão pegar folhinhas, as folhinhas que estão caídas lá na grama. Podem convidar a família, a mamãe, o papai, o irmão, quem estiver em casa com vocês, para juntar essas folhas do chão que estão caídas. Então, nós iremos pegar a cola e iremos colar essas folhas no papelão, formando uma árvore. Depois que as folhas já estiverem coladas no papelão, nós vamos completar a cena. Para completar a nossa cena hoje, nós vamos utilizar um pedacinho de carvão. A prof fez a margem, passarinhos, nuvens, o sol, a grama aqui, o chão da árvore, a árvore, tudo com o carvão. E colei todas as folhinhas aqui, formando uma árvore. O nome a prof deixou aqui atrás, para deixar a cena toda aqui, o espaço só para o desenho. Então, a prof deixou o nome aqui atrás. Vocês podem pedir para um adulto colocar o nome de vocês aqui, o mês e o ano. Então, essa é a nossa primeira atividade. Prof, quem não tem o carvão e o papelão? Então, agora vem uma dica da prof para quem não tiver o papelão e não tiver o carvão. Vocês podem estar utilizando, pessoal, folha de sulfite, para quem não conseguir o pedaço de papelão e o giz de cera preto. Então, a atividade é com o papelão e com o carvão, mas quem não tiver, pode estar utilizando, adaptando com a folha de sulfite e com o giz de cera preto. Outra dica aqui da prof para essa atividade: prof, eu não estou conseguindo fazer o formato da árvore. A prof utilizou a própria mãozinha da prof aqui e o braço. O braço é o tronco da árvore e aqui em cima como se fosse o arbusto. Então, a prof fez essa dica aqui para vocês irem fazendo o formato da árvore. Então, vai colando as folhas e a atividade fica assim. Então, essa é a nossa primeira atividade de hoje. A árvore com as folhas, completando a cena com o carvão no papelão. Para a nossa segunda atividade de hoje, nós vamos precisar de revistas, pode ser revistas, jornais, gibis, o que vocês tiverem em casa. A nossa folha de sulfite, né, a nossa folha A4, com a nossa margem, que a prof fez na cor azul, o nome de vocês, o mês e o ano. Então, deixa a folha aqui do ladinho. O que nós iremos fazer com a revista? Nós iremos procurar roupas do outono. O outono tem um ventinho, então ele fica um pouco mais frio. Então, nós precisamos usar calças, umas blusas, né? Camisas de manga longa, para nos protegermos do vento, do frio. Então, vocês irão procurar roupas assim, com a família de vocês na revista. De manga longa, calça, blusa. Então, vocês irão procurar. Depois que vocês encontrarem essas imagens, vocês irão recortar. Mas como que nós iremos recortar? Iremos recortar utilizando os nossos dedinhos. Nós não vamos utilizar a tesoura. Essa atividade é muito importante para desenvolver a nossa coordenação motora fina. Então, aqui a prof já deixou uma figura que a prof encontrou, que a mulher está utilizando um casaquinho, né? Um casaco de manga longa. Então, a prof separou mais uma aqui, mais uma imagem, para mostrar para vocês como vocês irão recortar. Então, aqui, vai pegar, ó, bem devagarzinho e vai começar a recortar utilizando os dedinhos. Bem devagar, sem pressa, vocês irão recortando, utilizando somente a mãozinha, os dedinhos. Então,
bem devagar, com calma. Se estragar, não tem problema, encontra outra figura. Então, nós iremos recortando, vamos recortando, e assim vai ficando a nossa figura, até ela ficar assim. Depois que ela ficar assim, essa aqui é uma figura grande, vocês podem encontrar as figuras que vocês conseguirem, pode ser menor, pode ser maior. Então, nós iremos pegar a nossa folha, a nossa cola e iremos colar. A prof achou aqui 4 figuras. A primeira aqui, a mulher está usando um casaco, né? Um casaquinho, calça, né? Para se proteger do vento. Aqui também uma manga longa, calça também. Aqui também um casaco, né? 2 mulheres utilizando o casaco e aqui um homem utilizando o casaco também. Então, essa é a nossa segunda atividade. Aqui a prof dobrou porque a figura ficou maior, mas vocês podem colocar a figura do tamanho que vocês encontrarem. Então, essa é a nossa segunda atividade, o recorte com os dedinhos. Para a nossa terceira atividade, a prof escolheu um jogo da memória. Então, agora nós vamos brincar. Nós vamos precisar para o nosso jogo da memória um pedaço de papelão, a tesoura sem ponta novamente e um pouquinho de cola. E também vamos precisar de folhas. Vocês lembram como é o jogo da memória? O jogo da memória são com pares, parzinhos. Então, vocês vão precisar de algumas folhas, mas o detalhe importante é que tem que ter sempre uma igual. Então, tem que ser 2 de um jeito, 2 de outro jeito, para nós formarmos o nosso joguinho da memória. Então, o primeiro passo, nós iremos recortar o papelão. Vocês podem pedir auxílio para quem estiver em casa com vocês. Então, nós iremos fazer vários quadradinhos. E depois, nós iremos colar as nossas folhinhas que nós encontramos lá na nossa grama, nos nossos quadradinhos de papelão. Então, vocês têm que encontrar folhinhas diferentes agora. Então, esse aqui é o primeiro parzinho das folhinhas que a prof encontrou. O segundo parzinho é outra folhinha. O terceiro parzinho são outras folhinhas que a prof encontrou para o joguinho da memória. Aí, a prof encontrou mais um tipo de folhinha para o joguinho da memória. E a prof achou mais um tipo de folhinha. Então, esses aqui são os tipos de folhinha que a prof encontrou, mas vocês podem encontrar o que vocês tiverem aí na casa de vocês. A prof passou fita adesiva, né, fita larga, transparente, para deixar o joguinho da prof mais resistente. Mas, se vocês não tiverem fita, podem estar passando cola e o pincel. Prof, mas eu encontrei folhas maiores, não tem problema. Prof, tem um exemplo aqui com folhas maiores. A prof daí fez quadrados maiores, passa a cola e passa o pincel. Então, o joguinho da memória de vocês vai ser do tamanho que vocês quiserem. Pode ser maior, como esse aqui, se as folhas forem maiores, né? Lembrando que todas as peças têm que ter o mesmo tamanho daí. Porque quando nós formos jogar, formos brincar, né, com o nosso joguinho da memória, eles vão ficar virados para baixo. Então, nós iremos procurar o parzinho. Vamos embaralhar e vamos procurar os parezinhos. Então, vamos lá. O prof virou aqui. Não é. Então, vira aqui, vira. Aí, é a vez do outro jogador. Até, também não é. Até conseguir encontrar, também não é. O parzinho. E assim, então, vocês vão brincando até encontrar todos os pares. Lembrando que é uma vez de cada jogador.
Então, construam lá o joguinho da memória de vocês com as folhinhas do outono. Lembrando, não vamos arrancar as folhas das árvores. Vamos pegar as folhas que estão caídas no chão. Então, essa é a nossa terceira atividade, o joguinho da memória do outono. Na nossa segunda atividade de hoje, sobre o outono, nós fizemos uma linda árvore e completamos a cena utilizando o carvão. Vocês sabiam que o carvão é feito da queima de madeira? E as madeiras são feitas das nossas árvores. Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, lembrando sempre de plantarmos árvores e de preservarmos a nossa linda natureza, cuidando dela com muito carinho. Beijos, até a nossa próxima atividade. Se cuidem. Tchau, tchau!